Pronto, já tá gravando. Deixa eu voltar aqui pro meeting. E aí, tudo bem? Ah, meu cão latindo aqui. Se alguém pudesse. Alguém pode pegar o Todd, por favor? Vem cá. Deixa eu deixar. Gleice. Oi, Gleice, tudo bem? Gabriel chegando. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Tudo bem? Então, a gente hoje vai. Deixa o pessoal chegando, porque ainda não são nem 1 hora, né? Vocês chegaram cedinho. Todo mundo. Ah, boa tarde. Deixa eu até botar. Cadê? Como é que eu faço para botar o chat aqui? Ah, tá aqui. Joia, tudo bem. Meus amores, lembrem-se sempre, né, de botar o nome e a turma no chat, tá bom? Porque facilita muito para eu poder fazer aquela chamadinha, tá? Inclusive, já fechei as notas de vocês. Muitos ganharam aquele ponto extra, né, por conta da participação, de ter feito praticamente todas as atividades da plataforma e estar assistindo às aulas, né? Hoje a Madalena não vai poder estar com a gente, vai ser só eu mesma. Então, assim, depois que eu começar a partilhar a tela, eu não vou conseguir olhar o chat. Aí eu vou, qualquer coisa que vocês queiram falar, vocês vão ter que abrir o microfone, porque, é, enfim, eu não vou poder estar olhando o chat e não vai estar ela aqui para olhar. Quando é que as notas vão ser liberadas? Não sei. Na verdade, eu já fiz as notas, era para entregar na segunda-feira, mas o colégio ainda nem organizou eles vão fazer uma planilha única para receber isso, né? Acho que para receber as notas e enviar para a secretaria. E eles ainda nem, como é que eu vou dizer? Ainda não disponibilizaram essa planilha de notas, né? As notas ainda, as de vocês ainda estão só comigo. Eu até vou perguntar na equipe se a gente vai poder, se a gente pode divulgar para vocês, mas não sei se já pode, né? Léo chegando, bem-vindo, Léo. As atividades que eu estou falando da plataforma, sim, são os quizzes e os trabalhos, tá? São aquelas atividades que são online, que vocês fazem e a resposta já fica lá. Então, essas que contaram para a nota. E as aulas online, quem está vindo assistir, né? Que aí cada presença entra no ponto extra. Eu vou perguntar na equipe, porque eu sei que teve uma professora de matemática que mandou a planilha de notas para os alunos, né? E aí, só para o pessoal saber, assim, né? O que estava entrando, como é que foi calculado e tal. Inclusive, dessa turma teve muita gente que fez os 9 quizzes, né? E aí, no caso, já fica até com um para contar para segunda etapa. Tá bom? Bom, então, hoje a gente vai começar o estudo de funções e a gente deve ver isso até novembro. A gente vai entrar, agora só o início, o estudo de noção de função. Aí a gente vai ver noção de função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial e logaritmo a gente ainda está decidindo. Acho que a gente vai deixar logaritmo para o ano que vem, porque esse ano está pesado, né? Assim, essa coisa a distância. Então a gente deve deixar o logaritmo para o ano que vem e depois da função exponencial voltar para a trigonometria para fazer aquela parte que eu cheguei a comentar, né, de trigonometria no círculo, que essa vocês não veem no ensino fundamental, é só no ensino médio mesmo. Então essa deve ser a matéria de novembro, tá? Eu trouxe um videozinho, vocês vão ter que me falar. A gente vai botando o nome aí no quiz, tá? O nome e a turma, tá bom? Eu vou
partilhar a minha tela agora, porque tem um vídeo que ele é curtinho, ele tem 4 minutos, mas a gente nem vai ver ele todo. Só para ficar, ele é mais visual para eu poder ir explicando essa coisa das noções de função. E quando eu estiver compartilhando, eu não vou estar conseguindo ver o chat. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, por favor, abre o áudio, tá? Então, deixa eu botar aqui. Eu vou apresentar agora uma janela, que é essa daqui, que nós estamos. A gente está gravando, tá? Botei naquele programinha para gravar. Meet, essa aqui. Pronto. Aí, o curta que a gente vai ver é esse, conceito de função. Deixa eu voltar, não, o som tá direitinho, botar aqui no início. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Responde, por favor. Vocês estão vendo aqui que tem um vídeo aqui? Eu tô. Ok. Então, vou botar ele grandão para a gente conseguir acompanhar. Mas vocês estão me ouvindo também, né? Porque eu vou interferir e vou falar também durante a apresentação. Espera aí que tem alguém chegando, eu acho. Só botar o Matheus, deixar o Matheus entrar. Voltando aqui. Então, ó, vou aumentar aqui. Aí não, tem mais uma pessoa chegando. Espera aí. Maria Luísa. Pronto. Ah, também é porque já são 1h05 só, né? É porque a gente começou um pouquinho mais cedo. Aí fica parecendo que já passou um tempão, mas tá. Deixa eu abrir aqui então, voltar aqui para a tela. Botar ela grande para ficar melhor para a gente ver. E é o seguinte, as funções, né, essa ideia de função é uma ideia muito, mas muito, é uma das ideias mais usadas de matemática, tá? Ela aparece em várias situações, não só em matemática, ela aparece na vida, tá? Porque a ideia não só de você fazer as contas com aquilo, como você pode gerar gráficos com aquilo, né? E que você pode analisar e ver, peraí que tem alguém chegando, deixa eu olhar de novo aqui. Então a gente pode analisar os gráficos e ver o comportamento, prever o comportamento de um evento. E isso é super útil em várias situações, tá? Então, pronto. Agora vamos lá. Deixa eu botar aqui, ó. Olá, seja bem-vindo ao Curtas Matemáticos. Vamos começar uma série de vídeos sobre funções. Vocês estão ouvindo o som do vídeo que eu estou partilhando? Não tô ouvindo nada não, professor. Não? O som do vídeo não sai? Então eu vou ter que falar, não tem problema. Estranho, né? Ele partilha a tela, mas não partilha o som. Também não tô ouvindo não. Vocês só estão vendo, né? Deixa eu voltar aqui no Google Meet para ver se tem alguma coisa de partilhar som. Tô compartilhando uma janela, tá? Deixa eu interromper e ver se eu consigo partilhar de outro jeito. Mais opções, alterar layout, legenda, não. Apresentar agora. Ele devia deixar apresentar o vídeo, né? Deixa eu botar a tela inteira para ver se vai. Tela inteira, compartilhar. Pronto, tela inteira. Agora eu vou botar lá no vídeo. Vamos ver se vocês vão escutar alguma coisa. E hoje nós vamos falar sobre o conceito de função. Escutou aí alguma coisa? Do cara falando, conceito de função? Eu ainda não, professor. Então não tem problema. Eu vou acompanhando, então eu vou colocar e eu vou falando junto, não tem problema. Já vi que o som dele não vai o meu mesmo. Então vamos lá. Conceito de função, então. Este conceito é muito importante na matemática. É um conceito super importante e é o principal em matemática. objeto de estudo do cálculo. Ele é muito usado numa disciplina chamada cálculo. Qualquer um que vai estudar
arquitetura, engenharia, qualquer faculdade da área técnica vai fazer essa disciplina de cálculo, tá? Cálculo é a matéria base de qualquer faculdade de área técnica. E dentro de cálculo, funções é assim o ponto-chave, tá? Cálculo estuda basicamente funções, de tudo quanto é tipo, todas as maneiras que você tem de analisar, ver de perto uma função. Então, ela é muito usada dentro dessa disciplina de cálculo. Vamos lá. Ai, gente, toda hora tem alguém chegando. Peraí, deixa eu voltar aqui. Rodrigo, bem-vindo. Gente, não esquece de colocar o nome no chat com a turma para eu fazer a chamada depois. Então, vamos lá. Além de também ser explorado por diversas áreas do conhecimento. Bom, física, funções também química, é muito explorado em diversas áreas do conhecimento. Então, ele coloca aqui física, né? Em física, não sei se vocês já viram, mas vocês vão ver, acredito que esse ano ainda, o movimento uniformemente variado, né? O movimento de quando você joga alguma coisa e ela sobe e desce, que ela faz aquela curva de parábola, né? Aquilo tudo é estudado através de função em física. A parte de eletricidade, de calorimetria em física também, aquelas fórmulas todas vão remeter a gráficos de função. Tá? Em química, que ele coloca aqui, também. Em astronomia, a informática. Em astronomia, quando você quer, por exemplo, prever a trajetória de um astro, saber quando que um cometa que passou há, 2 anos atrás, quando é que ele vai passar de novo, todos esses cálculos são feitos através de função. Informática é outro ramo que usa função direto, né? O computador que a gente está usando, o celular, tudo o que eles fazem é trabalhado em linguagem 0 e 1 e usa função. Qualquer um que vai estudar linguagem de programação vai ver que você trabalha o tempo todo com variável, essa variável tal assumir isso, vai acontecer isso, né? Então, é usado muito em informática também. Biologia, geografia. Biologia agora a gente vê, né? Quando a gente está estudando o crescimento de vírus, de expansão de pandemia, tudo você pode procurar estudar os casos que estão acontecendo através de função, criar gráfico e prever o que se pode fazer, né? Geografia, né? Que ele botou até o planeta Terra aqui, geografia, por exemplo, aqui ele vai dar até o exemplo que vocês não vão ouvir, mas tem um etc. Com essa ferramenta, é por possível exemplo, estimar o crescimento você populacional pode de uma cidade estimar o crescimento populacional de uma cidade, por exemplo, né? É uma das coisas de 10 função. anos, ou até mesmo prever quando ocorrerá o próximo alinhamento entre a Terra. Aqui ele está falando que você pode prever quando vai ocorrer o próximo alinhamento entre a Terra e a Lua, né? Quando vai ter o próximo eclipse, né? A Lua e o Sol. Vamos ver um exemplo. E agora com ele um você exemplo para vocês entenderem melhor Ao numericamente. abastecer um automóvel, Então, o se preço você do for abastecimento abastecer um depende da automóvel, quantidade de combustível. O que você vai pagar vai depender da quantidade de combustível que você coloca, tá? que será colocado no tanque. Então, Quanto maior o volume de combustível, quanto maior o volume será esse preço. de combustível, mais Vamos você vai supor pagar. que cada litro do combustível custe R$ 3,55. Então vamos supor que cada Se o tanque for litro abastecido custa com R$ 20 3,55. Isso há o muito valor tempo pago atrás, será né? 20 Então em 20 vezes litros vai ficar 20 3,55, vezes que é esse igual a valor, R$ 71. que vai dar R$ Se 71 for reais. abastecido com 35 litros, 35 o valor pago litros, será R$ 35 vezes o valor por e litro, assim por dá diante. isso aqui e assim Observe por que, para diante. encontrarmos o Tá? valor a ser pago no abastecimento, é só multiplicarmos o preço de cada litro de combustível pela quantidade de litros que foi colocada no tanque. Então, se a gente quiser calcular quanto que você vai pagar, você vai multiplicar o preço pela quantidade de litros que vai colocar nesse tanque. Ok? Então, essa situação pode ser descrita com a seguinte equação. Essa situação a gente pode fazer uma equação. Mas, na verdade, você já consegue perceber, no que a gente viu ali, né? Que isso é uma coisa... Por exemplo, esse exemplo que ele deu é um exemplo de proporcionalidade, né? Então, se eu compro 1, vai ser tanto. Se eu compro 2, vai ser tanto. Se eu compro 20, vai ser tanto.
Proporção, regra de 3, é uma coisa que a gente usa muito para várias coisas. E se função já está envolvida nisso, é muito mais além disso, tá? Mas ela também, a proporcionalidade a gente também pode ver dentro de função, pronto, você já viu que ela vai ter um leque de muito aplicabilidade, tá? Então aqui ele vai colocar isso na forma de uma fórmula. Como é que ficaria essa fórmula para eu calcular quanto que eu vou pagar? A quantidade de litros é igual ao preço a pagar. Ok? Deu para entender a fórmula que ele botou? Então eu tenho que botar o preço do litro pela quantidade de litros, vai ser o que eu vou pagar, tá? Então se eu substituir ali Repare que a quantidade de litros e o preço são variáveis. a quantidade de litros e os preços são variáveis, então ele vai E o chamar preço a pagar de a y. quantidade de litros de x Deixamos a e o variável preço de y y. em função da variável x. Então, na verdade, a gente está achando a variável y, o preço, ele vai ser um resultado, ele está em função do x, em função da quantidade de litros que eu colocar. Quanto mais litros, mais eu pago, quanto menos litros, menos eu pago. Porque essa vai ser uma função proporcional, né? E depois a gente vai ver uma das funções. Essa função, inclusive, Porque, chama-se como função vimos linear. anteriormente, o preço a pagar depende da quantidade de litros abastecido. Aí tá Ou repetindo seja, o que eu falei. y depende do valor de x. Veja que formulamos uma regra que relaciona a quantidade de combustível com o valor a ser pago por. Então, ele fez uma regrinha, tá? Em função, quando a gente consegue perceber a regra, a gente chama isso de lei da função. Então, se tiver um problema, que tem lá um gráfico, ou tem lá valores numa tabela, e te pedir para te dar a lei da função, é para dar a fórmula da função. Espera aí que tem alguém querendo entrar. É o Richard. Joia. Então, voltando aqui. Por ele. Dizemos, portanto, que essa é a função que relaciona essas duas variáveis. Então, essa é a Essa função que ideia pode se relaciona as tornar duas mais clara com a variáveis. seguinte representação. A gente também pode Aqui do lado representar esquerdo, isso. colocamos uma lista Ó, com ele vai várias fazer uma quantidades de lista de litros cada que eu lado, posso abastecer. com várias E do lado opções de direito, litros que eu posso colocamos o preço que eu abastecer. pago E por aí cada ele já abastecimento. calculou e botou o Concluímos, preço do então, outro que lado. a função é responsável por relacionar esses dois conjuntos. A Como o função valor a ser vai relacionar os dois conjuntos, tá? pago é função da quantidade de combustível, Então, podemos representá-lo. Peraí, deixa eu dar um pause aqui. Dois conjuntos. Vocês estão vendo que do lado do litro tem um conjunto de números. Depois a gente vai fazer isso aqui numa coisa chamada diagrama. Eu posso fazer numa tabela também, tá? Então eu tenho um conjunto de números aqui, 10, 20, 30, 40, que vai estar relacionado ao outro lado, que é o preço. E aqui eu tenho uma setinha ligando cada valor do primeiro conjunto, né, do meu conjunto de partida, que a gente chama, com o valor do preço, que é o conjunto de chegada. Espera aí que tem chegando mais alguém também, ó. Chegando aí. É o Rian. Bem-vindo, Rian. Não esquece de botar o nomezinho. E a turma? Então vamos lá. Aqui, continuando. F de x igual a 3,5 vezes x. Olha, essa é outra maneira que a gente vai ver de relacionar a função. F de x igual a 3,55 vezes x. É a mesma coisa que a gente tinha visto antes. Pena que aqui eu não consigo escrever com a minha canetinha. Esse F de x, gente, ele está representando o quê? O valor que está entrando da primeira coluna de litros ou o valor que está saindo em dinheiro? O que vocês acham? O valor de litros, né, professor? O F de x ou o x? O X. Ah, isso aí. O x são os litros. Isso aí. E o F de x é um outro símbolo. Aí em matemática ele é como se fosse um sinônimo, né? Em português a gente usa. É a mesma coisa que o y. Então tem hora que eu vou usar na função y, tem hora que eu vou usar f de x. Aí ele já vai mostrar aqui um exemplo onde como é que a gente aplica essa outra notação. Quando x for igual a 10, a função f de 10 será igual a 3,5 vezes 10. Então, quando f for f de 10, vai significar o quê? Vai significar o 10 é o x. Então, o f de 10 significa que quando o x for 10, aí eu vou substituir aqui por x e vou calcular. Ou seja, o f de 10 é 3.
o f de 10, o resultado, o y, o valor que eu vou pagar, vai dar... Ah, não, peraí, não é 3, não, é 35, né? Que eu não deixei ele acabar Note de que botar. para cada valor de x, obteremos Para apenas cada o valor valor de de f x, a gente vai ter um preço Chegamos, único, enfim, ao diferente. conceito de função. Ó, aí vem o Função conceito é de uma função, regra gente. entre Essa é a dois definição. conjuntos A e B que associa a cada elemento de A um único elemento de B. Então, função é uma regra entre dois conjuntos A e B, a gente vai ver isso direitinho em exercício, que associa a cada elemento de A um único elemento de B. Gente, observa bem o que está sublinhado, isso é importantíssimo. Quando ele fala cada elemento de A, associa a cada elemento de A, ele está dizendo que são alguns elementos desse conjunto ou todo mundo do conjunto? Ó, vamos pensar assim, se eu falar, sei lá... cada pessoa no meu prédio tem um carro. Quando eu falo essa frase, eu estou querendo dizer que são todas as pessoas do meu prédio ou será que são só algumas? O que vocês acham? Todas, né? Todas, exatamente. Então, essa palavrinha na definição de função significa o quê? Que todo mundo que tiver no primeiro conjunto, todos vão ter que ter uma resposta, uma associação no elemento de B. E quando ele fala que é um único elemento de B, significa que eu não vou ter para o cara, por exemplo, aquela quantidade de litros, né? Se você bota 10 litros, você não tem duas opções de preço diferentes. Você vai ter um preço só, né? Senão não vai dar certo. Então, cada elemento de A vai ser um único elemento de B. Então, função é uma relação desse tipo. Ela relaciona duas grandezas dessa forma. É uma relação bem específica. Preste atenção nas palavras em destaque. Quando temos uma função de A em B, cada elemento de A tem que ser associado a um único elemento de B. Vai ser associado a um único elemento de B. Ó, A ou Y igual a f de x lá, tá vendo? Ó, isso é uma outra maneira de escrever função. Aproveite as nossas dicas e até o próximo Curta Aí, Matemática. aqui é só a despedida. Deixa eu ver. Agora vamos lá para o nosso... Vou voltar aqui lá no nosso PDF. Não é esse aqui não. É esse aqui. Esse aqui é o texto. Vocês estão conseguindo ver meu texto? Eu estou rodando aqui? Sim. Tá. Sim, professor. Isso. Esse é o texto que está lá na plataforma para vocês. Ele, na verdade, não tinha exercício para mim, tinha, né? Mas não tinha, não. Aí eu montei uma listinha que eu vou até anexar lá na plataforma também, que a gente vai fazer hoje. Não sei se vai dar tempo de fazer todos, mas porque aqui ele só tem, como é que se diz? Teoria, né? Ele não botou exercício nenhum. O professor que fez isso porque a gente está dividindo os trabalhos, tudo na plataforma, cada um. A gente divide na nossa equipe de matemática. E aí, quem fez esse acabou não botando os exercícios. Então, olha só, vamos ver a definição de função segundo o que está aí na apostila. Dado dois conjuntos A e B não vazios, o que é não vazio? Significa que tem que ter alguma coisa, porque não faz sentido eu criar uma função de um troço que não tem nada para um outro que não tenha nada, tá? Então, são conjuntos não vazios. Uma função de A em B é uma relação que associa a cada elemento de A, de x pertencente a A, um único elemento de B. Então, tá aqui, tá? Assim, uma função liga um elemento do domínio, então esse conjunto de partida, que lá naquele exemplo da gasolina eram os litros, ele é chamado de domínio da função, tá? Ele vai ser ligado ao segundo conjunto, que é o conjunto do contradomínio. Opa, aqui eu não vou conseguir escrever. Contradomínio. Que são os conjuntos possíveis de saída, né? De tal forma que cada elemento do domínio está associado a exatamente um e só um elemento do contradomínio. O conjunto de elementos do contradomínio que são relacionados pela F é o conjunto imagem. Aí aqui tem um desenho que dá para entender melhor, ó. Esse conjunto, então, verdinho aqui, A, é o conjunto domínio. Esse conjunto B todo, todas essas duas colunas de número, ele todo é o contradomínio.
Isso aqui que está recebendo, está associado aos elementos do A, que está com esse pontinho, 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 em volta, é chamado de imagem. Então, a imagem, ela faz parte do contradomínio, mas não necessariamente é o contradomínio todo, tá? Então, aqui ele está falando aqui que o A é domínio, o B é o contradomínio, todos os elementos do conjunto B que recebem flechas de A são as imagens dos elementos de A. Então, ó, o -3 vai até o 9. Então, o 9 é a imagem do -3. A imagem do -3 é 9. A imagem do -2 é 4. Então, -2, a imagem dele é 4. A imagem de -1 vai ser o 1 e a imagem de 0 é 0. Nesse exemplo aqui, ele já... Opa, peraí, desceu demais. Ele já deduziu que cada elemento do A equivale ao quadrado do seu valor. Aí ele fez, então, que a lei de formação nesse exemplo é essa aqui. Se cada número vai para o quadrado, a lei de formação é essa, ou poderia ter escrito assim, ó, o resultado do que eu for calcular é x ao quadrado. Essa vai ser a quadrática que a gente vai ver depois, tá? Aqui ele colocou os elementos do domínio, que a gente representa assim, D de F, do contradomínio, que é o CD de F, e a imagem, que é IM de F. Então, ele botou aqui, como é que a gente diz? Explicitado cada um, tá? Então, D de F vai ser o -3, o -2, o -1 e o 0. Observa que eles estão com chaves, então eu poderia ter colocado em outra ordem, não importa. Eu poderia ter começado do 0, colocado -3, -1, -2, que é a mesma coisa. A ordem não importa aqui. Contradomínio, todos os valores do 1 até o 9, que são todos os que estão aqui no B. Todo mundo. Quem é a imagem? Só os que receberam setinha, só os 4 aqui. 1, 0, 4 e 9, tá? Deixa eu abrir aqui uma folha de rascunho para fazer um exemplo que visualmente ajuda bastante. Vamos pensar aqui, deixa eu botar aqui, desenhar. Se eu tiver no meu primeiro conjunto, um conjunto de pessoas. Se eu tiver no meu segundo conjunto, o conjunto das mulheres, mulheres do mundo. Aí aqui eu tenho pessoas, aqui eu tenho as mulheres, e eu tenho uma relação, deixa eu mudar aqui a cor, opa, a relação é ser filho de. Vamos ver se isso encaixa na definição de função, tá? Ó, esse carinha vai para lá, esse vem para cá, esse vem para cá, esse vai vir também para o mesmo lugar e esse aqui vai para o último. Vamos ver se encaixa. Ó, um primeiro conjunto, cada um deles está relacionado? Ou sobrou alguém aqui no primeiro conjunto? Sobrou alguém? Não, no primeiro não. No primeiro não. E não pode sobrar, porque todo mundo tem que ser filho de alguém, né? Todo mundo nasceu de alguém. Pode até não conhecer o pai e a mãe, mas nasceu de alguém. Aqui, no segundo conjunto, tem gente que sobrou? Tem. Tem. Mas isso não é problema nenhum. Significa apenas que as que receberam setinha são as mães. Ó, a minha imagem aqui é o conjunto de mães. Essa e essa aqui também que está lá embaixo, elas fazem parte do conjunto de mães. Mas nem toda mulher é mãe. Essa aqui não é. Mas está lá no conjunto de mulheres, sem problema nenhum. Observa outra coisa que também pode acontecer. Ó. Esses dois aqui tem setinha indo para a mesma bolinha vermelha. Para a mesma mãe. Pode acontecer isso? Duas pessoas terem a mesma mãe, gente? Pode, são irmãos, né? Exatamente, pode, são irmãos. Então isso aqui pode acontecer. Agora, será que poderia acontecer... Deixa eu botar aqui outra cor bem diferente. Verde. Se eu tivesse aqui
uma outra setinha saindo desse cara para outro lugar. Isso poderia acontecer? Uma pessoa ter duas mães diferentes? Mãe genética, tá, gente? Aí não. Aí não. Então, isso aqui não pode acontecer. Lembra da definição de função? Aqui não pode sobrar e cada um tem uma única resposta. Então, isso não pode acontecer. Não pode sair duas setinhas do mesmo cara, tá? Então, cada pessoa tem que ter só uma mãe e não pode sobrar ninguém sem mãe. Pode sobrar aqui do outro lado, mulheres que não são mãe, nenhum problema, ok? Então, vamos voltar aqui para o nosso texto. Deixa eu ver o que mais que ele fala aqui. Ah, tá. E ele dá um exemplo aqui, ó. Quais dos seguintes diagramas representam uma função de A e B? Então, vamos ver aqui. Esse primeiro, o que vocês acham? É uma função ou não é? É uma função. Não sobrou ninguém, não sai duas setinhas, função. Ok, esse é a função. Letra B, gente, é função? Não. Por que não? O zero está sobrando. Exato. Não posso ter elemento que não tenha mãe, que não esteja ligado a ninguém. Então, esse aqui é uma relação que não é função. Letra C, é função? Letra C. É função, O que acontece com todos eles se todos têm a mesma mãe? São irmãos, né? Perfeito. Todo mundo é irmão, todo mundo tem a mesma mãe, está ligando aqui no zero, mas é uma função. Uhum. E a letra D, última, é função ou não? Acho que não, porque do 4 tá saindo duas setas, né? Perfeito. Então esse aqui não é função por causa disso. Tá? Aí aqui ele resolve, faz isso aí que a gente fez de uma maneira mais... como é que eu vou dizer? Tá explicando aqui matematicamente, mas é exatamente isso que a gente fez, tá bom? Aí ele vem aqui, ó, o que podemos concluir? Que cada elemento do conjunto A deve mandar uma e somente uma flecha para o conjunto B, para essa relação se tornar uma função. Jamais um elemento do conjunto A pode mandar duas flechas ou deixar de mandar, ou seja, ele tem que ter uma mãe, né? Ele tem que mandar uma flecha para alguém, mas ele não pode mandar duas, a mesma pessoa, tá? Ele agora, o segundo exemplo é a mesma ideia, só que vista num gráfico cartesiano. Gráfico cartesiano, plano cartesiano, são aquele formado por duas retas perpendiculares, a deitadinha é o x, a em pé é o y. Então, o eixo horizontal é o eixo x, que é o eixo das abscissas. E o eixo em pé, o vertical, é o y, que é chamado de eixo das ordenadas. Tá? Quando a gente joga a função para cá, o que acontece? Quando eu coloco aqui, aqui eu posso trabalhar com um conjunto que a gente chama de conjunto contínuo, porque aqui eu não estou falando só do 0, do 1, do 2, do 3 e do 4. Ali, quando a gente estava no formato de diagrama, eu só tenho como colocar números finitos, uma quantidade finita, né? Porque as bolinhas estão tudo separadas. Aqui não. Aqui eu posso trabalhar com o conjunto que vocês viram no nono ano, chamado conjunto dos reais. O conjunto dos reais é um conjunto contínuo. Entre o 0 e o 1 tem infinitos números. Ó. Tem o meio, tem um terço, tem o 0,3333, tem o 0,99999, tem um monte de coisa aqui, infinitos, tá? Ele é um conjunto contínuo porque não tem espaço aqui que não tenha número. Então, quando a gente trabalha a função no plano cartesiano, a gente vai ter uma continuidade no x e vai ter essa mesma continuidade no y, tá? Então, aqui também, entre 0 e 2, ele está dizendo que são todos os números. E aí, ele está falando aqui que no eixo x, a gente vai ter o domínio. Nesse caso, desse desenho aqui, o domínio vai do 0 até o 4. Numa outra aula, acho que na próxima aula, a gente vai trabalhar
essa notação aqui. Vocês observam que isso aqui está escrito com colchete. Não é aquele que a gente viu lá em cima, que era com chaves, ó. Esse de chaves, quando a gente usa assim chaves, é um símbolo de conjunto numérico, conjunto. E aí eu posso até mudar a ordem e tal, sem problema. Esse outra notação aqui, de colchete, é uma notação de intervalo. Que é como a gente vai trabalhar o conjunto dos reais. O conjunto dos reais ele é trabalhado em intervalo. Então, eu não tenho como falar de todos os números de 0 a 2. Eu tenho como falar do intervalo que vai do 0 ao 2. Eu tenho como falar do intervalo que vai do 0 ao 4. Então, o domínio dessa função vai do 0 ao 4. Tudo quanto é número real, do 0 ao 4. Tanto que o desenho da função que está em verdinho aqui, esses dois morrinhos, ele é contínuo, não tem buraco aqui nessa linha verde, tá? E o da imagem também é contínuo. Se eu pegar qualquer pontinho aqui nessa linha verde, eu vou puxar aqui para baixo, acho o X dele, puxo aqui para o lado, acho o Y dele. Então, o domínio vai ser esse intervalo aqui, conjunto de entrada do X, e a imagem vai ser esse outro intervalo aqui. Ok? Vamos agora para a listinha de exercícios que eu fiz, vamos ver se ficou esse início aí de função. Deixa eu voltar aqui rapidinho na nossa... Peraí, aqui não. Aqui, deixa eu fechar isso. Isso aqui não precisa. Tá, cheguei. Agora vocês estão me vendo? Vocês estão vendo a minha tela? Estou vendo a tela, né? O que vocês estão vendo, gente? Oi? Uma dúvida. Eu tô vendo a tela. Ah, tá. Essa lista tá na plataforma ou não? Não tá. Deixa eu parar rapidinho. A lista não tá. Essa lista, na verdade, foi o que eu falei, né? A gente divide toda etapa, a gente divide na equipe quem vai fazer o quê. O professor que ficou de fazer essa lista, ele não botou exercícios. E aí, quando eu vim montar essa aula para vocês hoje, eu falei, gente, cadê o exercício? E a professora Madalena também, aí a gente juntou e fez essa listinha, mas eu vou botar lá. Tanto que eu já botei ela, tem PDF e vou botar na plataforma, tá? Para vocês poderem fazer. Mas ela ainda não está lá, não. Eu vou ver se eu boto hoje mesmo, tá? Eu só queria dar aula primeiro para vocês. Beleza. Deixa eu voltar a partilhar a minha tela aqui. Deixa eu ver aqui, uma janela, essa, não é essa. Não, é essa mesmo. Não, mas deixa eu botar, vamos lá, nessa aqui, depois eu vou para outra. Ó, esse exercício é parecidíssimo com aquele exemplo, ó. Verifique se cada um dos esquemas abaixo representa ou não uma função que vai, no caso, do A0123 até o B-10123. Ó. Então, A123, B-10123. Em todas elas, ele botou os mesmos conjuntos. Então, vamos ver aqui. A primeira, é função ou não? É uma função. Por que é função? Porque todos os números que estão contidos no primeiro conjunto, eles se ligam a apenas um número do segundo conjunto. Isso aí, de A se liga a só um elemento de B. Ou está associado, né, a apenas um. Eu estou escrevendo porque normalmente quando eu dou prova mesmo em aula, eu peço para escrever, tá? Eu peço para justificar. Então, é função porque cada elemento de A se liga a apenas um elemento de B. Letra B de bola, gente, é função ou não? Não. Por que não é? Porque o 2 ele tá se ligando a dois números diferentes. Exatamente. Pois o
elemento 2 possui duas imagens. Ai, possui, tá parecendo um O. Possui duas imagens em B. Ou está ligado a dois elementos de B. Vamos ver aqui no de baixo. Letra C. É função? Também. Todo mundo tem certeza? Alguém tem dúvida aí, gente? É função. E aí todos esses aqui seriam os irmãozinhos, né? É a mesma coisa, ó. Cada elemento de A se liga a um único elemento de B. É o mesmo elemento de B. Ué, qual o problema? Significa que ele é muito popular, mas não tem problema nenhum ser popular aqui no B, ok? Esse é função. Essa letra D aqui é função? Não. Por quê? O 1 ele não se liga a ninguém. Perfeito. Tem alguém aqui que está sem mãe. Não pode, né? Então não é função. Porque existe um elemento no A, que no caso é 1. Existe um elemento de A, que é o conjunto de partida, que não possui imagem em B. Ok. Ó, o número 2, vamos fazer aqui nessa outra tela. Vocês viram eu mudar de tela ou eu vou ter que entrar? Acho que eu botei... Vocês estão vendo essa tela aqui do OneNote? Com o cabeçalho roxinho? OneNote, cabeçalho... Ou tá na mesma tela para vocês? Para mim tá na mesma. Ah, então tem que voltar aqui no... Peraí. Eu partilhei. Ai, Gabriel, tem um Gabriel querendo entrar. Peraí. Permitir. Bem-vindo, Gabriel. Deixa eu só interromper o compartilhamento. E agora eu vou apresentar usando... Deixa eu botar a tela inteira que fica mais fácil. Aqui. Pronto. Agora vocês estão vendo essa outra tela aqui com a primeira questão, é a questão 2? Sim. Ah, então ótimo. Então vamos lá. Na questão 2, ó, aqui o conjunto não está montado, a gente que vai ter que montar. Sejam o conjunto, né? Tem chaves, é um conjunto formado pelos números 2, 4. Deixa eu só pegar aqui uma canetinha que eu tô sem. Aqui, azul. Aliás, não. Eu vou deixar do jeito que estava melhor. Tá. Sejam esse conjunto aí formado pelo 2, 4, 8, 12 e o B por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está dizendo que a lei que associa cada elemento de A à sua metade em B define uma função represente num diagrama. Então, diagrama é aquilo que a gente estava vendo ali. 2, 4, 8, 12. São elementos finitos, eu posso fazer assim. Isso chama diagrama de Venn. Diagrama de Venn com 2 N's, tá? Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, esse é o meu conjunto A, esse é o meu conjunto B. Se fosse em número real, não dava para fazer isso, a gente ia ter que usar plano cartesiano, mas aqui dá. Ele está dizendo que cada elemento de A vai até a metade, a um número que corresponde à metade. Então, o 2 vai ligar com quem, gente? Qual é a metade de 2? Isso. Então, o 2 vai no 1. O 4 vai em quem? No 2. Isso, metade de 4, 2. O 8 vai aonde? No 4. Perfeito. O 12 vai aonde?
No 6. Isso. Então vamos ver pela aquela definição de função. Isso aqui seria uma função? O que vocês acham? Que ele quer saber Sim, se... é função. Por quê? Não sobrou nada aqui, todo mundo tem uma imagem, né? E não sai 2 setinhas de ninguém. Tem algum problema sobrar o 3 e o 5 aqui? Tem. Não tem. Não tem, Só teria problema se sobrasse no A. Então, se a gente fosse agora nesse exercício aqui, não está pedindo, mas vamos fazer. Quem seria o domínio da função? Quem seria o contradomínio da função? E quem seria a imagem dessa função? Vamos lá. Domínio é o próprio conjunto A, porque tem que ser todo mundo. Domínio é todo mundo do conjunto de partida, que a gente chama, né? Então, é o próprio A, são os números lá 2, 4, 8, 2. Contradomínio é todo o conjunto de chegada, sempre também. Então, é o 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a imagem? Quem é a imagem? Aí é que vem. A imagem é todo mundo menos o 5. E o? Menos o 5 e menos o 3, professor. Isso, é todo mundo que não tem setinha. Melhor, perdão. A imagem é todo mundo que tem setinha, né? Que recebeu a setinha, que está ligado lá com alguém do conjunto A. Então, é o 1, o 2, o 4 e o 6, isso aí. É o conjunto todo tirando o 3 e o 5. Perfeito. Vamos descer aqui mais um pouquinho. O diagrama de flechas abaixo representa uma função de A em B. De fato, não sobra nada, não sai 2 setinhas, é uma função. Vamos lá. Quem é o domínio dessa função aí? 2, 3 e 5. Perfeito, é o de partida. 2, 3, 5. O nome domínio significa exatamente que ele é o primeiro. É a partir dele que a gente vai ter a resposta, tá? Ok. Contradomínio, quem vai ser? 4, 6 e 10. Essa é a imagem. Não, contradomínio. 0, 2, 4, 6, 8 e 10. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ou seja, todo o conjunto B. Aqui, todo o conjunto A. E aqui, na imagem, quem recebeu setinha do A. Agora, vamos ver essas outras 3 perguntas. Quem seria f de 3? O que isso quer dizer? A função aplicada ao ponto 3, ou seja, quem é a imagem do 3? É o 6, né? 6. Perfeito. E quem é o f de 5? 10, professor. Isso, o 5 está ligado em 10. E aqui ele quer saber quem é o x que a imagem é 4. O f de x é 4. A imagem é o 4. Agora ele quer saber lá no domínio, no conjunto A, quem é que está ligado com o 4. 2. Perfeito. Então, isso aqui, gente, é só a interpretação dos símbolos, tá? Então, isso aqui é x. Essa barrona quer dizer tal que em matemática, tá? Tal que. Então, ele aqui está perguntando quem é o x tal que o f de x, a imagem dele é 4. Então, a gente viu... Peraí, deixa eu voltar lá. Acho que era 2, né? Vocês falaram aí. É, isso mesmo. O 4, a imagem está ligada no 2. Então, isso aqui é o f de x que dá 4. Então, aqui vai dar 2. Aqui, outras duas. Ué, eu tinha posto. Só um minutinho aqui, deixa eu só apagar esse troço. Como é que eu faço mesmo? Peraí. Será que é inserir? Não. Tudo bem. Eu vou só descer a tela
que eu copiei o 4 duas vezes. Eu ia apagar ele para ficar com mais espaço, mas tudo bem. Eu ignoro, vamos lá. Aqui, nesse aqui, sejam A esse conjunto, B esse conjunto. Em cada caso, verifique se a lei dada define uma função de A com valores de B. Então, são 3 casos diferentes. Ai, não adianta, eu vou ter que me lembrar como é que faz isso. Será que é aqui? Não. Não. Ah, tá, achei. Digitar. Então, agora eu posso baixar esse aqui para baixo. Peraí. Deixa eu tirar esse texto aqui, que é igualzinho o outro. E aí eu vou subir esse. Então, vamos ver. Como é que a gente vai resolver isso? A gente vai ter que fazer o diagrama e agora a gente, a partir dessa lei da função que ele deu aqui, a gente vai fazer as setinhas. As setinhas não estão dadas. Deixa eu só apagar aqui esse ponto aqui no meio do caminho. Apaga mesmo. Eita, pronto. Então, vamos lá. Ó. O A é o conjunto de partida. Vou colocar ele aqui. Menos 1, 0, 1, 2. O conjunto B é do outro lado. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. E eu tenho que fazer as setinhas usando isso aqui. A imagem significa 2x. Eu posso resolver isso, tipo uma tabelinha, posso fazer a conta ou posso fazer direto. Esse, como é fácil, dá até para fazer direto. Mas eu vou fazer tipo uma tabelinha. Se o x for tal, quanto é que vai dar o f de x? Então, se o x for, vou botar os valores que a gente tem. Menos 1, 0, 1 e 2. Então, aqui eu vou calcular 2 vezes menos 1. Resultado, menos 2. Aqui vai ficar 2 vezes 0. 0. 2 vezes 1. 2. 2 vezes 2, 4. Por que eu estou botando esse 2 multiplicando todo mundo? Porque é a fórmula que ele deu, tá? Esse 2 aqui é dessa forma. Ele quer que a resposta, a imagem, seja o dobro do número que chegou. Então, agora eu vou fazer a ligação. Ó. O menos 1 liga no menos 2. Tchum. O 0 vai no 0. Tchum. 1 vai no 2. 1 vai no 2. E o 2 vai no 4. Pronto. Tá? E agora ele quer que verificar se isso é uma função. O que vocês acham? O resultado é uma função ou não? É uma função. É uma função. Não sobrou ninguém, não saiu 2 setinhas, aqui não tem problema de sobrar. Então, aqui é uma função. Deixa eu descer mais um pouquinho. Esse é um problema clássico, assim, que cai em prova. Aparece esse conjunto, aparece esse, ele dá uma fórmula e pede para você fazer o diagrama e dizer se é função ou não. Ó, aqui ele já deu outra fórmula. Deixa eu voltar aqui, subir isso aqui. Agora a gente vai fazer a imagem, vai ser o número ao quadrado. Então, eu vou ter o x e a minha resposta é o x ao quadrado. Eu posso botar y se eu quiser, tá? Não precisa ser f de x, posso botar y. Os números são, eu botei ele aqui embaixo para eu colar, então são os números de entrada, menos 1, 0, 1 e 2. E vamos calcular então, aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, que essa é a forma que ele deu. Menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo, né? Porque menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Aqui vai ficar 0 ao quadrado, que é 0. 1 ao quadrado, que é 1.
2 ao quadrado, que é 4. Então, esses aqui são as imagens. Vou fazer o diagrama e as setinhas agora do lado. Ó. Menos 1, 0, 1, 2. Conjunto A. O conjunto B é isso tudo aqui. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Tudo isso aqui é o conjunto B. E a função vai ligar, então, menos 1 vai no 1. Menos 1 vai lá no 1. O 0 vai no 0. O 1 vai no 1 também. O 2 vai no 4. Montei direitinho, gente? Dúvida aí nessa montagem? Não, professor. E o que vocês acham? É função ou não é? É uma função também. É uma função também. Não sobrou ninguém, não sai 2 setinhas. Tem problema um receber 2 setinhas? Não. Não tem problema. É como se fosse a mãe que tem 2 filhos. Não tem problema nenhum. Então, isso aqui é função. Vamos para o próximo. Ah, mas sem graça, ele botou tudo que é função. Ah, não, tinha que ter um que não era. Esse aqui, devia ter escolhido um exercício, não reparei que eram todos função. Esse outro também vai ser. Mas vamos fazer lá para ver como é que é. Deixa eu botar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Eita, o que eu fiz aqui? Colei tudo. Peraí. Então, agora eu tenho 2x mais 1. Mesma coisa. Vou montar uma tabelinha, vou calcular. Puxa, eu queria poder partilhar a tela para que vocês mesmos digitassem isso. Eu vou tentar ver se eu trago um programinha. Tem um que eu acho que dá para partilhar que vocês fazem. Então, vamos lá. Aqui fica menos 1. Menos 1, 0, 1, 2, os elementos do A. E agora eu vou calcular 2 vezes menos 1 e soma 1. Então, dá menos 2 com mais 1, que o resultado é menos 1. Então, essa é a primeira imagem. Do 0 vai ficar 2 vezes 0 mais 1. Então, aqui vai dar 0, com mais 1 dá 1. Quando o x for 1, vai ficar 2 vezes 1 mais 1, ou seja, 2 mais 1, vai dar 3 de imagem. E quando o x for 2, vai ficar 2 vezes 2 mais 1, que vai dar 4, mais 1, que vai dar 5 de imagem. Agora vamos montar a tabelinha. Conjunto A é o menos 1, 0, 1, 2. O conjunto B é menos 2, do menos 2 até o 4, né? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Então, esse é o B. E agora vamos ligar usando aqui o resultado. Menos 1, vou ligar em quem, gente? Qual é a imagem do menos 1? A ele mesmo, menos Isso, 1. é o menos 1 do B. O 0 vai ligar em quem? 1. O 1 vai ligar em quem? No 3. O 2 vai ligar em quem? No 5. Ih, tem Mas 5 tem. no B? Não. Não, então o menos 2 não vai ligar em ninguém. Porque ele teria que ligar no 5, mas não tem 5 aqui nesse contradomínio. Isso vai ser uma função do jeito que está? Não, professor. Então não vai ser. Eu achei que era porque dava para calcular, mas eu não tinha reparado que o B não tinha um dos elementos. Então isso aqui não é função.
Porque o 2 não tem imagem em B. Não, né? Porque existe um elemento... Ai, vou pegar a borracha aqui. Existe um elemento de A que não tem resposta em B. Não tem imagem em B. Ok? Ok. Ó, nesse outro aqui, deixa eu botar esse aqui lá para cima, porque esse é do exercício de cima. Isso, vem para cá. Subir aqui a tela. Seja f uma função com domínio do conjunto dos naturais. Então, só serve número natural, não vale número negativo, não vale número quebrado, tá? Só número 0, 1, 2, 3, por aí vai, tá? Domínio nos naturais. Então, o domínio é o conjunto N, que é aquele conjunto que começa no 0 e só tem os bonitinhos, positivo e inteiro. Dada por, aí ele deu a lei da função aqui, f de n igual a 3 vezes, é o triplo do número, vai somar 4. Ele quer que calcule o f de 2, o f de 10 e está perguntando se existe o f de menos 1. Então vamos lá, f de 2 e f de 10, como eu calculo isso? Esse 2, quando eu coloco o número aqui dentro, né, f de x, isso aqui é o x. Então, no caso, isso aqui vai ser o n, né? Então, o f de 2, eu vou substituir o n por 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 mais 4. Então, isso aqui vai dar 6 mais 4, que vai dar 10. Então, o f de 2, a função calculada no ponto 2, é isso que quer dizer isso, é igual a 10. Agora, vamos ver o f de 10, a função calculada no ponto 10. Então, vai ficar 3 vezes o 10, ó, o n, vou substituir, então, por 10, mais 4. Então, vai dar 30 mais 4, que vai dar 34. Então, o f no ponto 10, a função no ponto 10, é 34. Agora, vamos ver, existe f de menos 1? Eu posso chegar e calcular aqui, vai ficar 3 vezes menos 1 mais 4. Mas esse menos 1 é x. X é do domínio. Menos 1 está nesse domínio aqui, gente? Não. Não. Então, não vai existir f de menos 1 por causa disso. Porque menos 1 não pertence ao domínio, não pertence aos naturais, que ele está dizendo que é esse domínio aí. Ó, agora aqui na número 6, f é uma função com domínio real. Então o x pode ser qualquer coisa, né? Todos os números que a gente conhece, domínio real. Dada pela lei, taram, função de segundo grau, uma função quadrática que a gente vai ver, né? Mas no momento a gente está estudando a ideia geral de função. O que seria o f de 0? Esse 0 aí, gente, vai entrar no lugar de quem? Na fórmula. Do x. Isso, perfeito. Então é só calcular aqui, vai ficar 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 mais 3. Então aqui 0 ao quadrado dá 0, 2 vezes 0, 0. Então isso aqui vai dar 3, acabou. F de meio, tenho como calcular? Posso calcular f de meio? Pode. Pode, o domínio é real, qualquer número real serve, fração é real, então eu vou calcular lá, é só substituir. Vai ficar meio elevado ao quadrado, aí vem aqui, menos 2 vezes o meio mais 3. Meio elevado ao quadrado vai dar 1/4.
Esse aqui eu posso cancelar, vai dar 1 mais 3. Deixa eu só juntar os inteiros. 3 menos 1 vai dar 2. Então, isso aqui, deixa eu botar aqui do lado. Vai ficar 1 quarto. Não, peraí. Deixa eu botar arrumadinho. Então, o que a gente está calculando é o f de meio, né? Então, aqui vai ficar f de meio é igual a 1 quarto. 3 menos 1 dá 2. E vou ter que fazer MMC, mas é aquele simples, basta multiplicar o 2 pelo 4. 2 vezes 4, 8. Com mais 1, 9. Então, aqui é 9 quartos. O f de meio, por aquela fórmula ali, é 9 quartos. Ok, gente? Dúvida aí nisso? Pera aí, professora. Você fez MMC de 4 e 1, né? Isso, exatamente. MMC de 4 e 1. Isso. Tá ok. É porque como é 4 e 1, eu posso fazer direto. Basta multiplicar esses dois aqui, ó. O 4 e o 2. Beleza. E depois faz a conta com o outro número que está ali do lado. Ó, certo. Essa daqui. Vamos acostumar com a simbologia. Essa é uma função que vai dos reais asterisco, ou seja, todos os reais menos o zero, não vale zero. Por que ele está botando isso aqui? Porque eu não posso ter denominador zero. Então, ele quer que o x possa ser qualquer número, menos o zero, tá? E o conjunto contradomínio é o R, também vai ser qualquer resposta, tá? Pode ser qualquer número. Ele quer que calcule f de 2 mais f de meio. Como é que a gente vai fazer isso? Sugestões. E aí, gente, o que vocês acham? O que a gente vai fazer aí? Vamos calcular por partes. Primeiro o f de 2. Como é que a gente vai para calcular o f de 2 disso aqui? Só substituir na fórmula, né? Tudo que é x, botar o 2. Perfeito. F de 2, então, vai ficar 2 ao quadrado mais 1 sobre 2. Então, aqui vai dar 4 mais 1 sobre 2. 4 e 1 vai dar 5 sobre 2. F de meio. Eu vou deixar em fração para ver se vai ficar mais fácil. Senão, a gente passa para decimal, né? Que esse aqui dá 2,5. Mas vou deixar em fração por enquanto. De repente, ele corta o denominador com o outro. Deixa eu ver aqui. O outro f de meio, substitui meio aqui nessa fórmula no lugar do x. Então, vai ficar meio ao quadrado lá em cima, mais 1, tudo sobre meio de novo, porque tem x embaixo. Meio ao quadrado é 1 quarto, que é 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre meio. 1 quarto mais 1, tem que fazer aquele MMC de novo. Então, vai ficar 4 vezes 1, 4, com mais 1, 5. Então, aqui dá 5 meios sobre 1 meio. Divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Repete a primeira, o inverso de 1 meio é 2 sobre 1. Então, corta aqui. Tem gente que já percebe que quando tem fração aqui igual, já pode cortar, né? Então, isso aqui vai dar 5 sobre 1, que é 5. O que ele está querendo? O f de 2 mais o f de meio. Então, vai ser 5 meios, que é o f de 2, mais 5. Então, é esse aqui, mais esse aqui. Tem que fazer MMC de novo. Só que é o simples, basta multiplicar. 2 vezes 5, 10. 10 com mais 5, 15. Então, a resposta final é 15 meios. Acabou. Que se quiser botar em decimal, vai dar 7,5. Ok? Ok. Ô, professora, Diga. quando você estava fazendo ali, você fez o MMC entre
entre 1/4 mais 1. Isso. Por que deu 5? Deu 5 sobre 2? Porque eu errei. Obrigada. Puxa vida, não vi. Tá certo. Eu que errei aqui. 4 vezes 1, 4 com mais 1, 5. Mas o de baixo continua 4, né? Tá certo, porque o MMC é 4. Obrigada. Falta de atenção minha. Então, deixa eu refazer aqui. Aqui, então, não é 2, é 4. Peraí. Dá para simplificar, mas vai sobrar um 2zinho aqui. Então, aqui não é 5 sobre 1, é 5 sobre 2. Obrigada, gente. Quando vocês verem que eu tiver errado, é para falar mesmo, viu? Põe. Deixa eu marcar aqui. Então, a resposta é 5 sobre 2. Então, quando eu somar os dois aqui, vai ficar 5 sobre 2 mais 5 sobre 2. Então, não vai dar aquilo ali. Deixa eu apagar aqui. Então, vai dar... Aí, aqui não precisa fazer MMC, vai dar 2 e aqui vai dar 10. 10 dividido por 2, vai dar a resposta é 5. Obrigada, tá? Não deixa passar não, viu? Porque senão depois quando vocês forem fazer sozinhos, como é que o troço que era 4 ficou 2? Não, porque eu errei mesmo. Vamos lá, às vezes a gente, né? Ser humano erra. Vamos lá. Número 8. Agora é um probleminha, tá? Esse tipo de problema, até esqueci de comentar, né? As funções, eu falei só daquelas que estavam lá a importância das funções, só aquelas que estavam no vídeo, mas na verdade, por exemplo, em economia, função custo, função lucro, são todas funções super úteis, né? Para a gente ver se uma empresa está indo bem, se a própria economia do país está indo bem. Então, e isso tudo aparece nessa forma de probleminha aqui. Espera aí que eu acho que tem alguém chegando. Tem, Pietro. Vou voltar para cá. Então, aqui tem um probleminha. Vamos ver aqui. Um vendedor recebe mensalmente um salário fixo de R$ 1.200, mais uma comissão de 8% sobre o que ele vender. Num mês em que suas vendas chegaram a 6.000, qual foi o salário total recebido? Como é que a gente vai calcular isso? Vai ter que tirar 8% de 6.000 e somar os 6.000. Perfeito. Então, eu vou fazer 8% de 6.000, ou seja, 8 sobre 100 vezes 6.000. Dá para cortar 0. Corta aqui 2 0 com 2 0. Vai ficar 6 vezes 8, 48, com mais um zerinho. Isso aqui é só a comissão dele, né? Exato. Ou seja, o salário dele vai ser naquele mês 1.200 mais os 480 de comissão. Ou seja, 1.680. Então, essa é a opção, é a resposta da letra A. 1.680. Se num certo mês ele recebeu 1.520, qual foi o valor da venda? Aí é o contrário, né? Ele está dizendo o total que ele recebeu. Como é que a gente pode fazer isso? Então, olha só, eu posso pensar... Aliás, isso aqui tem alguma coisa a ver com função? Será que dá para botar uma função? Tem como fazer uma formulinha aqui de quanto ele vai receber todo mês? É exatamente isso que eu estava pensando agora. Então, vamos ver. O que ele vai receber, Y, que é o que ele vai receber. Depende do que entra, né? O que entra? Ele entra 1.200 é fixo. Vai somar com o quê? O que é variável? É 8% da venda, né?
Então, é 8% de x, ou 8 sobre 100 vezes x, ou 0,08 de x. Então, essa aqui seria a lei da função. Deixa eu botar ela melhorzinha aqui com decimal, que eu acho que fica melhor. Peraí, deixa eu passar ela aqui para baixo. Seria y igual... Vou até trocar, porque normalmente a gente bota o x primeiro. Então, 0,08 vezes x, que é 8% da venda. O x é a quantidade que ele vai vender. E o 1.200 fixo. Então, essa seria a formulinha da função. Quando a gente calcula aqui o salário, né, que ele deu aqui, as vendas chegaram a 6.000. A gente colocou esse 6.000 no lugar do x. Fez essa conta da porcentagem, só que eu usei assim, em vez de multiplicar pelo decimal, mas é a mesma coisa. Então, 6.000 com esse valor, e depois somei o 1.200. Então, esse 6.000 aqui entrou como x. Quando a gente, na pergunta da B, esse 1.520 seria x ou seria y nessa fórmula? Y. É o y, porque é quanto ele recebeu. Então, aí eu tenho que desfazer a conta, né? Porque eu tenho o sinal dela. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que primeiro tirar os 1.200. Ó, os 1.200 vai lá para o outro lado diminuindo. Então, vai ficar 1.520 menos 1.200. Isso vai me dar os 8%. Aqui vai dar menos 1.500, menos 300... 320. Não. 320. Ah, tá certo. 320. É os 8%. Então, quanto é que é o x? Qual a conta que eu tenho que fazer? Dividir 320 por 0,08. Se usasse em fração, seria passar o 100 para cima e o 8 para baixo. Nesse caso até é mais fácil, porque vai dar 4. Faz a conta aí para mim, gente. Agora vê quanto dá isso. Essa vai dar exata. Porque 32 divide por 8. Deixa eu ligar aqui meu celular, peraí. É, 320 dividido por 8. É 4.000, é isso? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui vezes 100 sobre 8. É isso mesmo, porque vai dar 2 zero para cá. Esse por esse aqui vai dar 4. É 4.000 mesmo. Isso mesmo. Eu estou dividindo por um número menor, eu aumento o valor. Então, a quantidade de vendas foi 4.000. Você vê, ele aqui recebeu menos porque vendeu menos, né? Ele recebeu 1.520 porque ele vendeu 4.000. Aqui ele recebeu 1.680 porque ele tinha vendido 6.000. Não está coerente aqui a nossa resposta. Agora, de análise de gráfico. Das opções a seguir apresentadas, indique qual pode ser a representação gráfica de uma função. E vamos ver por que as outras não seriam função. Vamos ver aí. Vocês acham que esse primeiro gráfico, será que é de uma função? Se eu pegar um ponto x, será que ele só um ponto aqui no x? Por exemplo, se fosse aqui o número x igual a 2. O x igual a 2. Ele só teria um valor no meu gráfico? Vamos ver, ó. Se eu subir aqui, eu vou ter um ponto no gráfico. Se eu descer aqui, eu vou ter um ponto no gráfico.
que isso significa? Que se eu fizesse isso em termos de diagrama, esse número 2 teria 2 valores no y. Isso aqui é função? Não, não é. Essa aqui não é, porque eu tenho imagens que tem... perdão. Eu tenho gente do domínio aqui que tem 2 imagens. Esse aqui, então, não é função. Essa letra B aqui, será que acontece a mesma coisa com algum valor de x? Ó, se eu pegar um x aqui, ele até só vai encontrar o gráfico em cima. Mas se eu pegar um x aqui no lado positivo, eu vou ter 2 lugares que esse x vai encontrar. Vai acontecer a mesma coisa. Vai ser função isso aqui na letra B? Também não. Também não. Esse cara esquisitão aqui, ó, vamos ver. Se eu pegar um X aqui, ele vai ter quantas imagens? Só uma. Aí ele vai chegando aqui, tem essa imagem. Não tem buraco. Ele vai vir para cá, vai ter esse outro degrau. Vem para cá, tem um degrau lá em cima. Vem para cá, tem lá em cima. Aqui não tem buraco, porque ele passou daqui, a imagem está lá em cima. Tem imagem, tem imagem. Letra C vai ser função? Eu acho que não. Por que você acha que não? Porque você falou que ele vai ter várias imagens, né? Então um só vai se ligar a várias setas. Nascer? Não, vai ter várias não. Vai ser uma só. Uma das técnicas da gente ver é passar, exatamente você passar essa linha perpendicular assim, num dos X. Se ele cruza o Y, se ele cruza o gráfico em 2 lugares, isso significa esse negócio aqui no diagrama. 2 setinhas. Aqui também é como se fosse 2 setinhas. Aqui não tem 2, porque se eu passo uma linha reta aqui, ele só vai cruzar as barrinhas lá do gráfico em um lugar só. Esse aqui, por exemplo, esse aqui também seria ou não seria função? O que vocês acham? Esse X aqui tem quantas imagens no Y? Ó, tem uma imagem aqui, tem outra aqui, tem outra. Eu só tenho um valorzinho do X, mas o Y tem um monte. E esse X está ligado com todos eles. Isso aqui é uma função? Não. Não, esse aqui não é mesmo. Então, o único que vai ser a letra C. Que aqui não vai chegar a ter 2, tá vendo? Se essa bolinha... Deixa eu apagar aqui que eu fiz. Tem essa barrinha aqui, né? Ela tem uma bolinha aberta e uma bolinha fechada. A bolinha aberta significa que o número não está valendo. Então, se eu pegar aqui... Se eu consigo fazer, ó. Se eu pegar aqui uma perpendicular, ela passa pela bolinha aberta e fechada. Mas isso não significa 2 valores. O único que vai estar valendo é o da bolinha fechada, o da bolinha pintadinha. Então, só vai ter uma resposta mesmo. Então, cada X aqui só vai ter um Y. Então, esse aqui não tem problema. Esse aqui é o único que é função. Ok? E o último aqui dessa listinha, ó, considere o domínio real contra o domínio real também. Em quais itens o gráfico representa uma função? Eu acho que tem mais de um aí, tá? Tem mais de uma função. Mas também tem umas que não são função. O que vocês acham? Qual que seria e qual que não seria? Pensa um pouquinho. Vou dar um minutinho para vocês pensarem olhando bem aí. Lembra da técnica, hein? Quando a gente está no diagrama, a gente vê a história de 2 setinhas saindo de um só, esse aqui que não é função. Quando eu estou no gráfico cartesiano, a gente vai fazer eu não posso ter uma função voltando nela mesma, porque se eu passar uma perpendicular,
o meu x vai ter duas imagens. Então, não pode acontecer isso no gráfico. Acontecer isso aqui no gráfico é a mesma coisa das duas setinhas saindo do mesmo ponto no diagrama, tá? Então, passa aí umas retas perpendiculares e vê aí o que vocês acham que é função ou se tem alguma que não é. Deixa eu mudar aqui, ó. E aí, gente, vamos pensar aí? E aí, o que vocês acharam? Letra A, é função ou não? Eu acho que não. Ó, vou passar linha reta. Cruzou a função em dois lugares? A função é o azul, tá? Cruzou? Ó, cruzou só aqui, um lugarzinho só. Só cruzou em um lugar. Ai, meu pai, toda hora eu aperto demais essa caneta. Aqui, cruzou em um lugar só. Cruzou um lugar só. Cruzou um lugar... Um lugar só, cruzou só um, cruzou só um. Essa é função. Letra B, o que vocês acham? É função ou não? Essa não é. Essa não é mesmo, né? A gente cruza aqui e vai já de cara ter duas imagens. Na letra C, vai ser função? Então essa daqui não é. A C vai. A C vai. Por mais que eu cruze aqui com retas perpendiculares, ele só vai cruzar o gráfico da função em um valor somente. E é contínuo, ou seja, não vai sobrar ninguém do x. Então essa é função. E a letra D de dado, o que vocês acham? A D é a função. A D é a função quadrática, a gente vai ver depois a parábola, né? Ó, em pé só vou achar um, em pé só vou achar um, em pé só vou achar um, em pé só vou achar um. Eu não posso ter a parábola deitada assim, aí não é função, tá? O inverso, né? Se eu fizer o inverso, eu não tenho uma função. Deixa eu interromper aqui. Cadê? Deixa eu voltar para cá. E aí, gente, deu para entender melhor aí esse conceito? Vocês já tinham chegado a olhar essa matéria lá na plataforma? Bom, eu olhei um pouco e eu tive essa matéria no passado. Que bom. Mas é uma matéria que eu tenho um pouco de dificuldade. Mas você foi ótimo hoje, acertou quase tudo. Não, mas eu tenho um pouco de dificuldade. Tá. Mas acho que deu para... Eu vou trazer mais... Acho que a gente acabei fazendo todos, mas eu vou botar eles lá na lista, tá? Para vocês. E vou ver se eu monto mais uma pequenininha. Daquele tipo que vocês fazem online, né? Tipo um quiz, mas não é quiz. Vocês conhecem Kahoot? Alguém já ouviu falar? Eu não. Não, escreve... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. É assim... Kahoot. Assim que escreve. Tá lá no chat. Vou ver se eu monto. Ele é uma espécie de um joguinho online, né? Só que eu posso fazer com perguntas de matemática para vocês responderem. Então, ó, noção de função é isso. A gente tem que entender que é uma relação que funciona entre um valor que está entrando, tem uma regra de alguma coisa que sempre acontece e aí eu vou ter aquele resultado. O que está entrando é o domínio, a regra é a lei da função e o resultado é a imagem, tá? Para ser função, todo mundo que está entrando tem que ter uma imagem, não pode sobrar ninguém, ok? E só pode ter uma imagem, tá? Então, esse tipo de relação, ela é ótima para verificar várias e várias coisas, principalmente porque ela é boa para
para determinar qualquer coisa que aconteça em função do tempo, né? Uma vez que o tempo não se repete, né? Ele vai sempre, você não vai ter duas coisas no tempo. Então a função ela é muito útil para determinar várias coisas que acontecem durante o tempo, como por exemplo, evolução de pandemia, de vírus, né? Crescimento populacional, tudo isso tem a ver com o tempo. E aí a função é uma ótima ferramenta para trabalhar com isso. Tá bom? Próxima aula, então, semana que vem, vai ser de novo na quinta. Aliás, esse mês eu já até marquei lá na nossa planilha, tá? Vão ser todas as quintas-feiras, com exceção da última semana do mês, que eu acho que vocês têm negócio de história na quinta-feira, mais ou menos nesse horário. E aí eu marquei na quarta. No dia 30 vai ser na quarta. Mas os outros dias todos vão ser na quinta-feira, tá bom? Eu vou trazer só o finalzinho, porque faltou uns detalhes aí de função, e aí a gente entra em função do primeiro grau. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Vocês chegaram a pegar o livro, não pegaram, de matemática? Esse aqui? Sim, eu peguei. Sim? Alguém Sim. que está aí no grupo não tem o livro? Esse livro. Alguém não tem o livro? Porque se não tiver, também pode ir na escola. Acho que a escola está abrindo alguns dias para pegar coisas. Porque essa matéria é uma das matérias que tá boa no livro também. Eu acho que está até melhor, que o material que a gente coloca na plataforma é bem enxutinho. Tem um material lá do CCR também, mas aí eles já, ao contrário, acho que eles às vezes viajam demais. Quem quiser olhar no livro, eu vou botar aqui no chat, seria essa matéria que a gente viu hoje, estaria entre a página 39 e a 46. Então, ó, quem quiser estudar noção de função no livro, página 39 até a 46, tá? O bom do livro é que ele tá com os exercícios bem balanceados, tem uns básicos para você entender, tem alguns poucos mais difíceis e tem um gabarito atrás, tá? Se tiver alguma coisa que vocês façam, que sintam dúvida, ou pode me mandar por e-mail, ou manda para o representante pro Zap e ele me manda, ou a gente pode resolver na aula também. A pessoa pode trazer, mas é sempre bom me avisar antes, porque aí eu já trago digitado aqui para botar na tela para vocês. Tá bom? Tá ok. Então tá, gente. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, professor, eu queria perguntar uma coisa assim. Sim. Baseado nessa sua aula, já dá para fazer o quiz referente à matéria? Não, acho que ainda não, porque eu acho que esse quiz deve envolver a noção de função e função de primeiro grau. Eu ainda não falei da função de primeiro grau. Tá ok. Tá? E a função de primeiro grau, embora tenha várias coisas, porque ela é uma função, né? Então, tudo isso que a gente viu de função no ponto, né? Calcular a função no ponto, mas ela tem algumas coisas específicas do gráfico da reta, da fórmula dela, e aí eu não me lembro, se bem que acho que até não fui eu que fiz o chat, mas acho que foi eu que postei ele na plataforma. Eu acho que tem sim função de primeiro grau, se eu não me engano. E tem essa coisa da fórmula da função do primeiro grau, pode ser que já que a gente ainda não viu, né? Mas aí vou ver se já semana que vem a gente já entra nisso, tá bom? Tá ok, então dá uma guardada. Mas o quiz, gente, você pode fazer várias vezes, é diferente de trabalho. Você já até pode ir fazendo para ver o que aparece ali que você não entendeu ainda. E até perguntar, tá bom? Tá ok. Ele tá liberado, vocês podem fazer... Oi? Fala, Kaique. É desse quiz? Esse quiz é o de agosto. Hoje, desse mês, do mês passado. Isso, do mês passado, O de setembro ainda nem entrou, porque ainda nem entrou
Acho que vai entrar dia 10 a trilha nova. Né? Sempre dia 10. Então. E aí é que devem entrar os novos materiais e tal. Então a gente ainda está fazendo a de agosto. Tá Beleza. Então tá, meu filho. Oi. Então, uma última dúvida. A senhora vai mandar a gravação, né? Por e-mail? Vou, eu esqueci de. Esqueci não. Eu tô com ela aqui, a da aula passada. Eu só vou dar uma editada, porque como eu tô tendo que gravar com o programa do meu computador, né? Esse meeting não é igual o Zoom que grava direto. Então ele tem um pedacinho do início e do final que não interessa, que é eu chegando, vocês nem estão aqui, eu botando o troço para gravar. Então eu vou cortar esse pedacinho do início e do final para ficar só mais o que vocês querem ver mesmo, que é a aula. Teoria. Né? Isso. Tá bom? Tá, okay. Então só por isso que eu não mandei, mas vou mandar sim. Se eu estiver demorando muito, pode me mandar uma mensagem, me lembra, que às vezes eu esqueço. Eu até anotei seu nome, para não esquecer. Tá ok. Então tá, gente. Podemos então encerrar? Deixa eu ver onde é que tá o troço, eu sempre esqueço. Né? Gente, olha, um ótimo fim de semana para vocês. Continuem se cuidando, tá bom? Igualmente, professor. Tá. Então tá, gente. Beijos. Abraço. Tá, fica com Deus. Vamos lá. Deixa eu sair. Eu acho ótimo. Os outros deviam fazer a mesma coisa.
Cala a boca. Cala a boca.